Estamos de volta e vamos conversar com o Valdir Freitas, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, ex-secretário. Está aqui ao nosso lado para dar o ar da graça e dizer para a gente como ele viu esse pleito de 2016, onde Elinaldo Araújo, ele quase que vence com quase 30 mil votos de frente, e conversar com ele aqui sobre a questão dessa eleição. Foi uma eleição diferente, Valdir? Boa noite. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Antônio Cruz, Paulo Cosme, sempre uma satisfação rever esses apaixonados pela comunicação que vocês são. Essa missão árdua que você tem de levar a informação precisa, a informação verdadeira aos ouvintes de Camaçari, sobretudo nesse sofrimento que é a imprensa hoje, para poder sobreviver. Então, iniciar minhas palavras parabenizando vocês por esse desafio que é mostrar a Camaçari a verdadeira comunicação. Olha bem, o processo da pré-campanha, vocês sabem como é que começou em Camaçari, foi um processo muito duro, porque todos queriam avançar. O Tude estava para frente Camaçari, uma frente visitando as pessoas. O Elinaldo, Movimento Camaçari de Verdade, e o PT Conjunta por Camaçari, alguma coisa assim nesse sentido. E nós iniciamos todo aquele processo, todo mundo buscando espaço. O Elinaldo já tinha 4 anos que vinha batalhando na pré-candidatura, estava na frente. Teve uma eleição de 5 mil votos. De 5 mil votos, tinha o apoio de diversos vereadores na Câmara. E nós, o PTB, do qual eu faço parte, sabe isso, junto com o Zé do Pão e alguns amigos, pegamos tudo e disse, não, o projeto é com tudo. Começamos a conversar com tudo, levar tudo para o bairro. Um tudo é um nome fácil, um nome leve. E aos poucos tudo foi crescendo, saiu de 2% e foi indo e chegou em 22%. Enquanto Elinaldo estava um pouco com 41%, desceu para 32%, e Caetano ficou no intermediário, entre um e outro com 25%. Então, nesse momento, sentiu que o sinal vermelho estava apertado e os candidatos, os pré-candidatos, tinham que decidir a vida. Aí tudo teve um bom papo com a Semineto, junto com a Elinaldo, e foi chamado, num bom diálogo, numa boa conversa, por Camaçari, resolveram então fazer o processo da junção dos dois, e que o povo, todo mundo em Camaçari pedia isso, porque sabia, se fossem separados, dificilmente ganharia a eleição em Camaçari. Quando juntou, foi um pulo. E aí, nessa juntada, nós conversamos com Tude, conversamos com a Elinaldo, eu e o Zé do Pão, e estabelecemos metas para a eleição. Primeiro, a coligação. Qual é a coligação? Tinha PTB, o PMDB, que estava com Oswaldinho e Tude, e o PSC, que estava com Cupertino. E conversando, o Elinaldo disse, olha, eu vou colocar mais um partido aí para dar mais tentáculos e vocês daí efetivamente ter a segurança que podem fazer 2 vereadores na sua coligação. E nos trouxe o PDT, através de Carlos, que não deu essa força e se juntou a gente. Então nós ficamos com a tarefa de depurar esses 4 partidos, porque tinha muitos candidatos, tinha que enxugar, para fazer uma coligação enxuta com os 4 partidos. E assim fizemos. Eu tinha o partido que mais sacrificou foi o PTB, porque eu tinha 12 candidatos e reduzi para 3, ficando Zé do Pão, Zecão e Eronildo. E aí fechamos essa coligação, fomos para frente. Nessa conversa com o Elinaldo, ficou certo. Quem participa da campanha participa do governo, mas não ficou fechado em momento algum que eu seria secretário, nem qual pasta, nada disso. Esse momento não foi conversado. E nós tocamos a campanha, e aí veio a eleição. E chegamos nesse final feliz por Camaçari de Elinaldo ter se consagrado aí com quase 30 mil votos de frente do outro candidato, o candidato da oposição de Camaçari. Foi uma luta muito árdua e muito difícil. Cada eleição é uma lição, eu costumo dizer isso. Cada eleição é uma lição. E essa lição ficou clara, cada dia que passa mais, querido Paulo, é que as pessoas estão vindo do Legislativo de forma diferente. O Legislativo, você viu, o Cunha foi preso hoje. Ali está seguindo para Curitiba. Aliás, já seguiu para Curitiba. Tá vendo? Ali é o quê? O Legislativo. Então, existe uma deteriorização da imagem do Poder Legislativo muito forte, a nível de Brasília, a nível de Assembleia Legislativa e a nível de Câmara Municipais. O cidadão está entendendo que o Poder Legislativo pode contribuir pouco para melhorar a qualidade de vida dele, mas que o Poder Executivo resolve o problema da vida dele. E a gente dá o exemplo aqui de Camaçari.
Você vê a quantidade de votos que o Poder Legislativo perdeu para vereador, é uma coisa muito grande, é uma soma muito alta 30 de e votos. poucos votos, 30 e tantos mil votos. Muito mais do que isso. Nós temos 152, se não me engano, eleitores, e válido só teve 114. 158 válidos, 114, quase 40 mil aí, e mais 35 mil não votaram para vereador. Então, 70, a metade ou menos da metade. Mais ou menos a metade só votou para vereador. O restante votou. Por que o povo entendeu? E foi culpa nossa durante a campanha, de que o Poder Executivo é que resolve. Então, precisava mudar a Camaçari para tirar a Camaçari dessa administração que está aí. Que o povo, quando que o povo quer, muda. Mas esqueceu durante a campanha, todo mundo, de mostrar que existe a Câmara de Vereador, que existe o candidato a vereador. Eu, em uma dessas caminhadas que eu acompanhei quase todas, eu disse para tudo, tem que ensinar o pessoal a votar para vereador. Lembre-se que quando era época de tudo, você botava um painel atrás, ensinava, primeiro voto, vereador, a dezena é do partido, a centena é o número do vereador, aperta, aparece a foto, aí plim, plim, aparece, aí volta, votou para o vereador, apareceu a cara bonita do vereador, aí, agora prefeito, como é que faz prefeito? Aperta a dezena do partido, aparece esse rosto bonito, votou, você consagrou seu voto. E não foi feito isso nessa eleição. Você vê, por causa disso, teve muito voto de legenda para o DEM, para o 25, porque nós só ensinamos a votar o 25, a gente queria a mudança, 25, 25, 25, 25, e não esquecemos de aprimorar para poder votar para vereador. E isso deu essa perda considerável de votos para vereador e modificou bastante o resultado final de votos no Poder Legislativo. Em que pese mostrou o resultado da eleição que quem teve estrutura para a campanha se elegeu. Sim. Você vê aí, de 19 vereadores que estão na Câmara, 14 se reelegeram. Um índice altíssimo. Sim. Altíssimo comparado com as outras eleições passadas. Porque o vereador tem uma estrutura de gabinete. Não, ficaram 13. 13 com mais 8, 21. Ficaram 13. Com mais 8, 21, né? 8 novos. 8 novos? Uhum. Eu fiz a conta de 14. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada para poder a gente checar isso aí, para ver se realmente tem razão. No intervalo nós vamos checar isso. Então você tem aí, porque foram de 19. Lembre-se, não foi 21, só tinha na Câmara 19 vereadores. 2 não saíram candidatos. Não. Reinaldo e mas tinham 19, aí 19, 14 ou 13 se elegeram, então ficou 5 ou 6 que não se reelegeram, que estão aí no processo. E esses daí entraram mais 2, que entraram os novos, porque passou de 19 para 21, o número de vereador. Mas, por que isso, voltando ao assunto? Por causa da estrutura que tem o candidato a vereador, que já tem mandato. Ele tem à disposição o gabinete dele, que tem os funcionários, e esses funcionários foram para a rua pedir voto para o vereador, pegaram a família dele para pedir voto para o vereador, pegaram os parentes para pedir voto para o vereador, e isso ajudou bastante o vereador com o mandato, em detrimento daqueles outros, que você vê também, se fizer análise, os que ganharam, os novos têm uma estrutura também já mantida, mesmo que menor, mas tem também uma estrutura, os votos foram menores, mas também se conseguiram se eleger. Na realidade, a estrutura partidária, ajudou bastante para quem se saiu candidato ao pleito de vereador nessa eleição. Pois é, e eu gostaria de saber agora também sobre esse momento que vive o prefeito Elinaldo eleito, né? Prefeito eleito. Daqui até janeiro, o que é que ele tem que fazer? Ele vai receber as céfalas, não vai ter educação, saúde. O que é que ele tem que fazer de momento para dia 1º ele entrar e dizer, já comecei a trabalhar, e no dia 1º ele dá andamento ao que ele já começou a fazer? É uma boa pergunta sua. Primeiro eu queria aproveitar a oportunidade de agradecer os 2.000 e poucos votos que teve aqui o nosso grupo político ao vereador Zé do Pão, que votou com o Zé do Pão. Parabéns, Zé do Pão, um abraço. E é o nosso amigo, correligionário e parceiro Tude, uma pessoa que a gente tem relacionamento, você conhece, nosso relacionamento com Tude é muito forte.
consequentemente, com Tude e Elinaldo juntos, os votos realmente foram para Elinaldo, e eu quero agradecer a todos esses amigos nossos de Camaçari que participaram desse processo junto com a gente, que é o processo da renovação, o processo da mudança em Camaçari, e conseguimos êxito. Eu queria saber também, se não houvesse a união das oposições, qual seria o resultado das eleições, Valdir? Aproveitar e agradecer os amigos de Camaçari, centenas, milhares de amigos nossos que compreenderam esse processo político na reeleição de Zé do Pão e junto com Tude e Elinaldo, a mudança por Camaçari, que foi o 25. A eles eu agradeço, porque sem eles, do nosso lado, incentivando o dia a dia, nós não teríamos chegado nesse resultado, que foi o resultado que Camaçari esperava, que Camaçari torceu por melhores momentos para Camaçari. Você falou também sobre... Se não houvesse a união das oposições. Sim, lógico. Porque, na verdade, o Tude foi o artífice. Não, é como eu contei anterior, a gente vinha acompanhando isso para passo. Como o Tude tem um nome, ele vinha crescendo. Mas o Elinaldo já vinha há muito tempo fazendo campanha, estava na frente. Perdeu alguma coisa, nós ganhamos alguma coisa. E no meio estava o PT. Quando o PT estava no meio, se mantivesse fracionado os dois candidatos, lógico que teríamos sérios problemas e o risco de perder era muito forte. Quando deu a união, no primeiro momento, eu chamei alguns amigos meus, que inclusive saíram candidato a vereador pelo PT, e disse, olha, esqueça e cuide de sua campanha para vereador, porque não vai ter mais para lugar nenhum. Essa é a junção que o povo queria, foi à vontade, eu achava difícil acontecer, aconteceu graças a Deus, a Semineto participou, e isso facilitou o processo, então aconteceu, agora esqueça que Elinaldo é o prefeito de Camaçari, cuide da sua candidatura, porque o prefeito está definido. E foi, você vê, cada dia mais foi ganhando mais corpo a campanha de Elinaldo, mais corpo, e chegou no que chegou aí, finalizando com essa quantidade de votos enorme de diferença, assustadora até para a gente que conhece política, porque eu cheguei a apostar 10 mil votos no processo eleitoral. Mas... Tinha gente que apostava de 5 a 8 até 10. Até 10 era no máximo, era uma posição confortável. O que é que aconteceu? No dia da eleição, eles fizeram uma resistência com a boca de urna favorável, mas o povo ia lá sem ter a camisa azul, que a maioria não tinha, e votava no 25. Enquanto o vermelho estava presente na rua com a famosa boca de urna, nós estávamos sem boca de urna, porque a campanha de foi uma campanha sem recurso, e até porque isso... Houve um problema sério que o CNPJ e o empresário não pôde contribuir, só pessoa física. Então, mesmo sem recurso, o povo foi porque o povo queria mudança, que você acabou de falar há pouco. Quando o povo quer mudança, realmente acontece. E foi o que aconteceu nesse processo. Bom, ganhamos as eleições. A gente já viu com Ellery, já viu com Tude, já viu com Caetano, e agora vamos ver lá na frente se vai aparecer alguém para reverter o momento que o povo achar que não deve, não quer mais. Que tem períodos. Tem períodos que variam entre 8 e 12 anos. Depois, ninguém passa mais de 12 anos no poder. Geralmente tem uma alternância de poder. Isso é bom para o povo bota e o povo tira. Vamos esperar que a gente ultrapasse esse limite, mas realmente é muito difícil. Ganhamos as eleições, Elinaldo prefeito. Agora é 4 anos de administração e como por fazer. E aí vem os desafios que são do dia a dia, foi isso que você falou. Por exemplo, nós temos mais de quase 100 escolas públicas municipais. Como é que está a situação dessas escolas? Como é que está a situação da questão das carteiras, do sanitário, da cozinha? Como é que está a merenda escolar? Como é que está a farda, certo? Como é que está a estrutura para receber os alunos? Porque a escola começa no início de fevereiro. O mês de janeiro, 20 e poucos dias úteis para poder fazer isso. Então é preciso aproveitar, e aí eu falei até hoje de manhã num programa de rádio, de que a gente precisa, essa equipe de transição, intermediar esse processo. Saber da necessidade disso, inclusive para que consubstanciar Elinaldo dessa informação, que no dia 2 ele já possa agir. Porque se ele for fazer isso a partir do dia 2, vai demorar 15, 20 dias, vai chegar às aulas, e como fazer para poder a escola estar apta a receber os alunos? Porque o que é que houve agora nesse período agora? O Ademar pegou algumas escolas e deu uma ajeitada. Mas por que essa escola? Porque serviu de base para o TRE, para a eleição municipal. Então, melhorou a escola. Mas tem escola infinitamente aí que tem que ser tomada providência a partir do dia 2. Então, esse é um assunto que não pode esperar dia 2. Tem que antecipar para agora, para que se converse a respeito das escolas. Eu falava também, e repeti aqui para você com mais ênfase, a questão do salva-mar. No dia 1º
o prefeito toma posse. No dia 2, a orla toda em festa. O verão todo em festa. Tem os graves problemas que nós temos na orla. Pode não ter salva-mar. Pode não ter salva-mar. E aí como é que fica a população? No dia 2 que vai tomar essa providência? Não, tem que ser tomada essa providência agora. De conversar, ver se tem contrato, conversar com o cara, o contrato é exorbitante, tem que diminuir esse contrato, um jurídico, isso aqui, aquilo. Mas o cara tem que estar dia 2 lá atuando lá. Dia 1º, né? Dia 1º, como é terminar 31, tomar posse, ele é no final da tarde, entendeu? Dia 2, efetivamente, que está sentado na cadeira. Dia 1º é o ideal desse processo. Se fizer antes, pode ser dia 1º. Você sabe quantos pré-afogamentos tivemos na orla de Camaçari em 2016? Quase 3 mil. Pré-afogamento. O cara estava entrando, ele foi lá e tirou. O salva-mar tirou. Imagine isso. Sem o salva-mar. Sem o salva-mar. Então, essa é uma questão que tem que ser discutida agora, muito agora, com a administração pública, verificar essa situação. Existe, eu nem sei se existe, você também não sabe. Sim. Existe, o contrato está em vigor, que está lá na prefeitura. Tem saldo de contrato ou encerra em 31 de dezembro? É tudo 31 de dezembro. Tudo 31 de dezembro. Alguns contratos passam 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se vir, é enquanto licita. Porque a licitação pública, Paulo Cosme, ela demora em média de 3 a 6 meses. E alguns casos que vai para a justiça até 1 ano. Você imagina você depender de um salva-mar 6 meses para fazer um contrato, quando não vai para a justiça. Com a orla de Camaçari passar o verão disso. Entendeu? É realmente uma situação muito delicada que o gestor tem que se anteceder, tem que procurar verificar essa questão com muito. E quando eu conversei com o Alinaldo, que nós fizemos o acordo de apoiar ele, eu falei 2 coisas com o Alinaldo. Primeiro, Alinaldo, nós temos que dar um tratamento diferenciado, humanitário, ao empresário para vir para Camaçari, porque o empresário se afastou de Camaçari por causa das dificuldades que são criadas e as facilidades que são criadas para a emissão de alvarás em Camaçari. Então, isso é importante que você chegue e determine isso de forma clara, rígida, e o empresário sinta confiança em investir em Camaçari. Porque aí ele vem. Me lembro que quando nós fomos secretário de habitação, que não tinha... Aliás, você foi o primeiro secretário de habitação em Camaçari. Fomos considerados um Criou a secretário de habitação da região metropolitana. O que é que eu fiz? Quando estava chegando 5 meses que não tinha nada, chamei um grupo de empresários em Salvador de Oi, vamos para Camaçari, vamos afirmar o compromisso e vamos desenhar um projeto de habitação para o município com todo mundo. Vamos embora. Aí chamei o prefeito e disse, olha, você libera o alvará com rapidez dentro da técnica, libera sem problema. Fizemos isso, os empresários vieram, resolvemos um problema de esgoto e água, porque você não faz habitação sem esgoto, sem esgoto, sem data, não faz habitação. E a CETRE é o único captador. Agora joga esgoto aonde? Aí tem que ser canalizado, doutora, e para a CETRE, para poder ver, tem um custo disso. Ainda é uma forma que tem de se resolver, ou fazer tratamento interno, que fica muito caro, mas que pode se resolver também nesse aspecto disso aí. E aí se resolveu o problema pode se resolver a questão de habitação. Agora, tem um cartão postal de Camaçari, que se tudo isso que fizer não tomar providência agora, não é amanhã não, agora vai realmente deteriorar a imagem do município, que chama-se aquela invasão de Jacuípe. Muitos carros bons ali, hein? Aquela invasão de Jacuípe é um problema sério. A maioria das pessoas que estão ali são de fora, não são do município, como você acabou de citar, muitos carrões. Mas não resta dúvida que no meio também deve ter algumas pessoas que precisam. Sim, precisa. Que precisa ali no meio, que é uma minoria, mas deve existir. Então é preciso de ter a palavra do governo a respeito daquilo. Primeiro que tem que retirar. Tem que resolver desse governo? É esse governo, agora que é agora. Mas tem que ter a palavra também de Alinaldo agora, o que é que vai fazer com aquilo, que ele não pode deixar isso para dia 2. Porque aquilo, Paulo, é o cartão postal de Camaçari. O empresário, quando passa ali na hora, que diz, olha como é que está a administração de Camaçari. Se invade aqui, imagine lá dentro como é que está. E ali por trás já tem casas que estão sendo edificadas nas invasões. Eu sempre passo por ali, que é caminho meu da orla para vir, que às vezes eu venho pela CETEL, lá atrás. E tem muitos empresários que moram no local e me ligam, Valdir, como é que vai ficar isso aqui? Eu disse, olha, Elinaldo tem um compromisso de resolver aquele negócio ali. Certo? Então eu espero a palavra do prefeito ainda nesses dias, nesse ano, dizendo o que é que vai fazer, 31, né? O que é que vai fazer com aquilo ali, para poder, inclusive, coibir o andamento daquilo. Porque o PT não vai fazer aquilo, o PT não vai resolver mais aquele problema, aquilo ali. Esse
foi uma das questões que nós discutimos antes e vimos que não ia conseguir tirar, porque teve um incentivo para aquilo. Então, quem vai ter que fazer isso é Elinaldo. A credibilidade de hoje é de Elinaldo no aspecto daquilo. E aquilo, se você não resolver aquilo ali, bicho, você pode fazer a maior obra da orla de Camaçari, mas aquilo vai ser engolido com aquela invasão. Aquilo ali é uma área de preservação ambiental. É uma APA é uma área que você pode edificar grupos ligados a hotéis, com lagos, com pedalinho, usando toda aquela estrutura que tem ali, sem danificar, transformando aquilo uma área ambiental também, dentro daquele aspecto. E nunca pegar aquilo e fatiar daquele negócio que está sendo feito ali, com aquelas questões ali. Aquele esgoto vai direto para a lâmina d'água que tem embaixo. Então aquilo é realmente uma coisa que nos preocupa bastante e que nós esperamos que no curto prazo o prefeito tome providência daquele negócio ali do Jacuípe. E eu tenho certeza que com a sensibilidade que Elinaldo tem, vai realmente administrar. Agora, temos que ter com clareza essa questão do invasor em Camaçari. Separar o joio do trigo. O invasor que precisa e o invasor que é especulador. Certo? Você vê que sai a casa em nome da mãe, depois em nome do pai, depois em nome da filha. Sai o terreno em nome do sobrinho, porque todo mundo está buscando o espaço. A grande maioria negocia na frente, passa, outro vende. Então o que é que precisa? Ter o cadastro único do invasor em Camaçari. Que não é a Secretaria de Habitação, tem que ser o governo. Tem que ser todos os secretários envolvidos. E só consegue fazer isso se for no primeiro ano de governo. Você cadastrar e ter cidadão por cidadão, visitar todas as invasões de Camaçari, cadastrar com o CPF dele e do marido, se não for, juntar para você ter um perfil, um cadastro hoje. Quando você pegar um cidadão na outra invasão, você já sabe que ele é um especulador. Sim. Abriu a frente e está lá, é um especulador, ele já foi beneficiado, cara. E até hoje ninguém fez isso. Então eu acho que isso também é um grande desafio para a administração pública. Esse cadastro único, como é feito com o SUS, sim, cadastro único, cadastro da habitação X invasão em Camaçari. Habitação e invasão em Camaçari, porque você tem esse cadastro. Tem aí, pega todos os permissionários que foi feito através da Caixa, enquadra nisso aí, bota com o restante, e nós vamos ter melhores dias por Camaçari, principalmente nessa área de habitação e, consequentemente, coibir essa invasão desenfreada que tem no município. A Câmara Municipal, Valdir, está preparada para receber 21 candidatos, 21 vereadores? Olha, quando eu construí o anexo, espaço? Quando eu construí o anexo, a gente já deixou espaço para de 21 gabinetes. Só que a estrutura cresceu e muito desses gabinetes foi usado para outras atividades que precisa da Câmara. É preciso urgentemente construir um anexo só com gabinete. Uma coisa enxuta, pré-moldada, que se faça em 2 anos, esse processo em Camaçari. Não é difícil, não é caro, e é uma coisa que, se você fizer com planejamento, como a gente fez lá, consiga ir. O plenário ali vai absorver 21, porque se aperta um pouco, sim, talvez suba mais, eu não sei ainda, suba mais um para a parte principal, a parte da administração, a parte de cima da Câmara. Lado direito e lado esquerdo. Lado esquerdo você bota um de cada lado, ou pode botar os dois em cima, chamar o primeiro suplente, o segundo suplente para ficar em cima, aquela parte de cima que tem folga, onde fica o presidente da casa, certo? E se faltar uma besteirinha, você bota uma prorrogação de um lado, dá para acomodar ali no plenário. A questão dos gabinetes também é uma coisa que se faz, mas a questão da estrutura hoje para 21, a Câmara precisa dar uma mexida em termos de construção civil, para que ela fique adequada à nova realidade do município. O que é governar com 21 vereadores? Eram 13, 17, 19 e agora 21. Elinaldo fez 10, Caetano fez 6, Jailson fez 5, 11, 21. O que é que pode acontecer em Camaçari, mediante o Executivo e o Legislativo, a partir do dia 1º de janeiro de 2017? O prefeito tem maioria, com certeza absoluta. Muitos desses que se elegeram por outra coligação, e já haviam conversado antes, já haviam trocado ideia antes com Elinaldo e com Tude. Muitos, não vou citar nome, mas vocês vão ver no decorrer da caminhada aí, que ele tem hoje folgado 2/3 na Câmara. 2/3, são poucos que vão ficar fazendo oposição, que eu ainda não sei o que vai ser, mas são poucos que vão ficar. Porque, como ele ganhou com essa margem tão grande, os vereadores vão sentir o peso da administração e não vão querer
porque ganharam com o opositor e fazer a oposição. A gente já sabe que o PT não vai, os 4 não vão sair da linha, né? Não, a performance, quando se fala no PT, é a oposição e continua a oposição. Em pese dentro do PT, tem pessoas de diálogo ali dentro que você pode conversar, entendeu? Mas que serão oposição, serão oposição. Mas tem as outras coligações que você sabe que tem um trato que já foi, muito desses já pertenceu ao governo anterior de tudo. Sim, sim. Então tem um diálogo a respeito disso. Já foram os candidatos da direita, já foram candidatos que já conhecem essa administração pública. O Elinaldo não terá muita dificuldade em compor a Câmara e eleger um presidente de Câmara também que identifique... Quem vai ser esse presidente? Você tem 4 nomes. Tem Zé do Pão, tem Osiel, tem... Como é que é o nome? Curvelo e tem Júnior Borges. Desses 4 aí, acho que ficam 2, né? Olha, bem, por experiência a gente sabe que tem toda essa conversa, mas só resolve em dezembro. O voto lá embaixo. Eu acho que hoje tem 21 candidatos a presidente da Câmara. Porque cada um tem o seu voto. Não é isso? E é até bom particular, porque quem é o vereador que não quer ser o presidente da Câmara? Quem é o vereador que não quer ser um deputado estadual, um deputado federal e um futuro prefeito? Todos sonham por isso, né? Mas a gente sabe que para se eleger presidente da Câmara é preciso ter uma conjuntura. Primeiro, um bom diálogo entre os colegas, entre os vereadores, certo? Saber lidar com as dificuldades que são muito fortes no legislativo e ter um diálogo permanente com o executivo. Se não tiver isso, é realmente muito dura a missão do presidente da Câmara. E dentro desse perfil, acho que tem diversos aí que podem, esses meio que vocês citaram aí, pode chegar a esse acordo. E, felizmente ou infelizmente, a gente sabe que tem influência forte do prefeito, quando chega no final, a respeito do candidato a presidente da Câmara. Eu me lembro aqui que tem muito tempo de que se elegia um presidente da Câmara contra a vontade do prefeito. Parece que fui eu, na minha reeleição, que os vereadores entenderam que eu devia ir, ela era o prefeito, e aí ela não queria que eu fosse candidato, mas terminei sendo, porque a maioria queria que eu... 2 gestões? Acho que foi na terceira ou na segunda, não me lembro bem disso, mas que foi. Mas é muito difícil, porque... E agora, então, que está num clima desse de paz, de harmonia, tenho certeza que os vereadores vão se harmonizar entre si e vão discutir essa matéria. Mas agora, a única coisa que eu tenho certeza é que tudo que está acontecendo agora não será o resultado da eleição de presidente lá na frente. Só lá na frente que é funila, cada um vai para o seu quadro a qual. Até acho, não sei ainda se o Ademar vai precisar da Câmara. Sim. Se precisar da Câmara para resolver ainda as questões administrativas dele, aí nós teremos um novo embate na Câmara e você vai ver que tem alguns vereadores que votavam a favor do PT já vão votar contra. E aí a gente vai aguardar isso para poder ver, que é a questão de estrutura mesmo, estrutura partidária depois da eleição. Mas vai ser um grande desafio que os vereadores teremos, que nós teremos. Se puder participar, lógico, desse projeto, eu vou participar para ajudar pela experiência que a gente tem, de ver essa transformação novamente de Camaçari, tornar aquela moeda forte, que era Camaçari 2000, na época de Tude com a experiência que tem, pode ajudar bastante a Elinaldo com essa vontade de fazer, que quer deixar o nome dele marcado em Camaçari, porque para poder mostrar realmente que ele se elegeu para essa transformação e junto com os vereadores, eu acho que vai ser uma grande administração e que o povo de Camaçari vai se sentir honrado de ter dado volta a Elinaldo. Agora, para ele dar certo, ele não pode ter secretariado que não entenda, não é? Tem que ter as pessoas maduras também, com experiências. Né? Então, eu acho que se pintar um secretariado novo sem experiência, está fadado a dar errado, mas tem que também utilizar aqueles secretários, ou melhor, aqueles nomes que já deram certo. Essa questão aí vai depender muito, porque quem nomeou o secretário é o prefeito. Agora, evidentemente que a administração pública não é uma coisa simples. Sim. É uma coisa complicada. Eu acabei de dizer a você que o processo licitatório demora até 3 meses, demora 6, pode demorar 1 ano para poder fazer. E aí o que é que faz? Perde a administração durante 1 ano? Não. Você tem que saber as coisas que você tem que intermediar. Por exemplo, Tude vai ser um grande conselheiro de Elinaldo, porque já errou algumas vezes, já acertou diversas, vai dizer, ó, se por esse caminho não dá certo, Elinaldo, vai dar certo por esse. Elinaldo ouvindo, eu sei que vai ouvir, os secretários da mesma forma.
E essa discussão agora de secretário, inclusive envolveu muito meu nome, que eu era secretário, me colocaram como secretário Alguns cansados, de né? turismo, secretário de habitação, não tem nada disso. Não houve o compromisso com o Elinaldo de secretaria. Houve o compromisso de participar. Mas eu acho que os cansados é que vão ajudar. Lógico. Pois se fosse assim, por exemplo, a Semineto não botava Paulo Souto para ser Não, secretário da Fazenda, porque ele está idoso, está cansado. E não, pelo contrário, tem experiência. Erra-se menos quando já se passou pela administração pública. Você sabe o que é que vai dar certo e o que é que não vai dar certo. Você sabe logo. É igual o jogador de futebol. Diz que quando arreia a mala, você sabe se é jogador. A mesma coisa é secretário. Certo? Secretário chega lá pensando faraônico, que fizer um discurso que vou resolver isso, vou fazer isso. Esqueça. São metas que ele tem que pegar, estabelecer um ou duas importantes nesse foco. Se variar do foco, não resolve nada. Porque é muito difícil a sequência disso. Você tem legislações fortes no município que entravam. Você tem a questão ambiental em tudo hoje que é de obra poder fazer no município de Camaçari. Você tem a questão do Tribunal de Contas do município. Você tem a questão do Ministério Público. Hoje você tem do TCU. Você tem, se for verba federal, Polícia Federal. Que você está vendo aí que não Ministério pode. Ministério Público Federal. Olha, Cunha foi preso já, hein? Não em se, Curitiba. Pois é, não se pode mexer uma vírgula do que está dizendo o programa do Ministério Público do Governo Federal. É isso, não adianta mudar isso mais isso. Não tem flexibilização, não. Tem que seguir a norma que está ali colocada. Por isso que os grandes projetos, exemplo do Rio Camaçari, está aí travado. Mas está travado porque existe uma burocracia muito grande dentro do governo federal, que quando você assina um contrato que está dizendo que é meio fio, não adianta você botar um meio fio que é um pouco maior. Tem que ser aquele que foi estabelecido ali durante o contrato. Nem se justificando que teve uma enchente, que teve uma paralisação, que teve o custo altíssimo dos insumos cresceram. Não, o Brasil não quer saber. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso é uma dificuldade enorme. Como vai ser a grande dificuldade e desafio de Elinaldo é a tomada dessa obra do Rio Camaçari. Isso aí... Você acha que ele pode demorar uns 2 anos aí para começar essa obra? Ou 1 ano? Mas essa obra dele, se ele tiver uma equipe capaz, ele pode concluir no final do ano. No final dos 4 anos. Dos 4 anos. No último ano da gestão. No último ano da gestão. Se ele tiver uma equipe boa, ele pode contribuir para terminar no último ano da gestão. É muito complicado. Estou conversando aqui com Valdir Freitas, ele que é presidente de honra do PTB. E, finalizando esse nosso papo, eu queria saber o porquê o senhor se desfez da Rádio Líder FM naquela oportunidade. Que saudade da Rádio Líder FM. Já pensou? Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, se tivesse ouvido seus conselhos, não é? Tá vendo você? Tá vendo você como eu errei? Não é isso aí? É por isso que eu estou dizendo, a gente já cometeu erro no passado, a gente agora não nos permite mais cometer esses novos erros, né? Mas estamos correndo atrás de comunicação, você sabe que eu sou um apaixonado por comunicação. Tenho inclusive a minha carteirinha aqui, DRT, para poder a gente falar um pouco em rádio e televisão. Quem sabe se eu não vou fazer uma parceria boa com vocês aqui, para a comunicação ser mais um ato forte nosso. E eu estou pensando seriamente em me dedicar a essa causa, a esse processo em Camaçari, para que a gente possa cada vez mais ajudar o município, colocando o fato, a verdade, esclarecedor, para que todos tenham consciência disso. É um desafio muito grande. Eu, dentro do meu projeto hoje, passa esse projeto de comunicação, e eu estou vendo aí. Se você me permitir, eu gostaria de depois ouvir mais seus conselhos no que estou pensando para o futuro. De novo, né? De novo, novamente, outra vez. É isso aí. Conversei com o Valdir Freitas, ele que tem um grupo bom, tem uma boa cabeça, pensa, e a cada dia que passa ele fica mais maduro, e mais esperto, e mais alegre, e mais estudado, né? E conhece muito mais daquilo que se fala. E eu gostaria de vê-lo também ajudando o Elinaldo. Né? Muito obrigado, parabéns. Esse é o nosso desafio, ajudar o município de Camaçari. Nós já estamos aqui em Camaçari quase 60 anos no município de Camaçari. É uma história longa, já vimos passar muita coisa por esse município. Eu tenho esse compromisso com o Tude, tenho esse compromisso com o Elinaldo e com meus amigos de Camaçari. Quando nós tomamos a decisão de voltar no 25, era essa a decisão de melhorar essa qualidade de vida de Camaçari,
podendo contribuir, eu tenho certeza que vou contribuir com a administração de Alinaldo, porque a gente conhece um pouco disso, não tanto porque a administração pública é todo dia uma coisa nova, todo dia uma coisa diferente, todo dia muda uma legislação, todo dia muda as coisas na administração pública. Mas um foco, pelo menos uma diretriz, pelo menos você se estabelece ela e a gente conhece um pouco disso. Se puder ajudar, tenho certeza absoluta que nós vamos contribuir mais ainda por Camaçari, porque é um dever nosso, é uma obrigação nossa, é esse compromisso que eu tenho com meus amigos, minha família em Camaçari. Muito obrigado e leva um abraço para todo o seu grupo. Obrigado a você, parabéns. Obrigado, Camaçari. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Aqui é assim porque a noite é nossa e diz que tem, que o povo vem. Aliás, eu queria saber da senhora aí, do senhor, já tomaram um remedinho, né? Cuidado, quem toma 5 remédios não pode tomar remédio no escuro, porque madrugada, será que eu tomei o remédio certo? Então, cuidado, vamos lá tomar o remedinho, porque eu vou ali no intervalo e volto já já.